Walter Furtado, um homem ligado à banca, já foi secretário regional do governo de Mota Amaral, mas acima de tudo tem uma paixão, uma grande paixão, o gatilho, a espingarda, isto é, a caça. É hoje o nosso convidado. Dr. Walter, obrigado por ter vindo. O que mais gosta na vida, caçar ou trabalhar? Caramba, eu gosto muito de trabalhar, né? Mas também gosto muito de caçar. Né? De facto, para poder caçar tem que trabalhar, de forma que o trabalho precede a caça. Mas realmente, enfim, se eu pudesse só caçar, era isso que eu fazia na vida. Mas não pode ser. Mas não pode, muito bem. Não pode ser. Né? Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra especial deste programa ter a presença de um homem que subia pulso na vida e que atingiu os píncaros na sua terra e honra a banca e o governo a que pertence. Doutor, nós costumamos aqui fazer uma maldade inicial, é começar pela vida do entrevistado. Doutor, onde é que nasceu? Onde é que estudou? Bom, eu nasci num dos lugares mais bonitos do mundo, que é exatamente o Val das Furnas. As Furnas, Valparaíso, não é? É um lugar paradisíaco, é a maior hidrópole do mundo e, de facto, tive uma infância muito feliz. Tu nasces mesmo nas Furnas? Mesmo nasce nas Furnas. A minha mãe é da Feijão de Cima. É de uma família muito conhecida, dos Tomés de Andrade da Feijão de Cima. O meu avô materno foi imigrante, regressou à Feijão de Cima, foi regedor, e ele e a minha avó faleceram muito cedo, e por conseguinte minha mãe ficou órfã de pai e mãe com o Walter com 6 anos, né? E então, enfim, andou sempre colada uma irmã mais velha, que era mais velha do que ela, 8 anos, e essa irmã depois casou com um senhor que foi gerente do Hotel Terra Nostra das Furnas, e ela acompanhou o gerente de Terra Nostra das Furnas, foi lá para as Furnas, também esteve em Santa Maria, no Hotel Terra Nostra de Santa Maria, e é nas Furnas que conhece meu pai, porque meu pai era taxista, sempre foi, enfim, imigrante e taxista, e a praça de táxis era mesmo exatamente em frente ao Hotel Terra Nostra, e foi que se conheceram, casou muito nova, com 15, 16 anos, não é? E pronto, e o senhor é o mais velho? Sou mais velho. E são quantos? Somos 3 irmãos. Tinha uma irmã. Então o senhor estuda nas Furnas? Estudo na escola? Estudo nas Furnas, numa escola que hoje já não existe, que era a Escola da Misericórdia. Aquele terreno pertencia à Misericórdia, depois foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial como hospital militar e como quartel. E eu depois, quando as tropas saíram, muito próximo das caldeiras das Furnas, eu fui para lá, mas fui muito cedo. Eu faço anos no mês de fevereiro, no dia 1 de fevereiro, nasci em 1 de fevereiro de 1953, e por conseguinte tinha um conjunto de vizinhas que eram senhoras cultas, a maioria delas solteiras, e então entretinham-se a dar formação aos jovens da minha rua, que era a Rua de Santana. Conseguinte, eu fui para a escola dessas minhas vizinhas com 3 anos e pouco, quer dizer, com 4 anos já sabia mais ou menos ler e escrever e contar, e a minha mãe e o meu avô foram pedir uma professora de Vila Franca, que era a Dona Osvalda, se eu podia ir para a escola em vez de ser com 6 anos, já com 4, porque fazia logo 5 anos no dia 1 de fevereiro. E ela disse que não podia, porque enfim, a inspeção não deixava, mas eu podia assistir às aulas, só que com a condição, sempre que batessem à porta, eu tinha que me esconder debaixo da secretária, que era uma secretária enorme. Eram tempos terríveis. E isso foi muito útil, porque um dia um grande sismo que houve nas Furnas, aliás, um cavaco, um sobrinho daquele seu cavaco que foi presidente da Câmara do Nordeste, e havia um ramo deles que viviam nas Furnas, que era, enfim, que estava nessa classe, enfim, magoou-se bastante, ficou bastante ferido, mas o certo é que houve, no seguimento desse sismo, muitos feridos, e eu fui dos poucos que escapei, porque quando ele começou a tremer, eu pensava logo que era um
que era o inspector, ia debaixo da carteira. Depois acaba a escola, sabe que a professora Osvalda... Sabe que essa professora Osvalda é da primeira à quarta classe. Para... Conseguinte, a minha ligação, temos uma grande ligação a Vila Franca, enfim, íamos lá, ela gostava muito de mim, essa professora, depois acabou por emigrar também, né, e o marido, mas depois vim fazer aqui o exame ao liceu e à Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada. Faço o exame ao liceu, né, no mês de agosto, com muito calor. Pá. Meu pai nessa altura era imigrante nas Bermudas, mas antes só para lhe dizer, eu fiz essa instrução primária toda nas Furnas e depois quando cheguei à quarta classe tinha que fazer um exame e como não tinha ainda completado aquela idade e não estava inscrito oficialmente, tive que vir fazer um exame aqui a Ponta Delgada, a escola da Vitória. Por conseguinte, fiz a quarta classe, foi a primeira vez oficialmente e foi a primeira vez que vim a Ponta Delgada, mais ou menos. E depois faz o exame de admissão ao liceu, à escola. Eu queria ser veterinário e no liceu aquilo corre muito mal. E corre muito mal, eu não estou arrependido, mas marcou um pouco a minha vida, porque eu queria ser veterinário, né? E vou fazer o exame. Meu pai nessa altura era imigrante nas Bermudas e colaborava numa igreja lá, também era sacristão no fim de semana, na igreja católica, que era a igreja de Santana, e então ofereciam-lhe uns fatos de velão muito fortes e que vinham, depois eram trabalhados, os alfaiates faziam aquilo, e eu então fui fazer o exame em agosto, com um fato, uma coisa cantíssima, com os sapatos, não podia dar certo, com os sapatos de verniz, e estou fazendo o exame. Isso marcou-me para o resto da minha vida. Comecei a fazer o exame, estava um calor horroroso, e tirei o casaco, pus-o nas costas da cadeira, o senhor professor desceu e disse: o menino é muito mal educado. E eu fiquei, depois pensei, disse rapidamente, também tem razão, vesti o casaco e vim-me embora, né? E por conseguinte tive outra alternativa, que era a Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, e foi bom. Facilmente. Não? Foi bom. Depois conclui o curso complementar da escola. Sim, eu faço o curso comercial, primeiro ano ao terceiro ano, muito arrastado, queria era caçar, fins de semana para as Furnas. O seu pai tem ideia que nessa altura era imigrante. Não? E então comprámos uma casa aqui em Ponta Delgada para podermos ver crédito, não é? E então viemos das Furnas, minha mãe e essa minha irmã e um irmão mais novo que eu tenho, que é um irmão que tem trissomia 21, por conseguinte, é mongoloide. Então viemos viver para Ponta Delgada, mas o meu objeto, a minha cabeça estava nas Furnas. Claro. Eu chegava-se ao fim de semana, verões, eu queria fugir para as Furnas. Portanto, apanha já a reforma do Vega Simão. Na ponta final. Portanto, já faz o complementar aqui e já pode ir para a faculdade? Não, senhor. Então eu faço o seguinte, estou no primeiro ou terceiro ano arrastado, com notas, aliás o famoso doutor Garcia dizia que era o Mr. Ten, e conseguia ter, fiz 3 anos com média de 10 sempre, disse, um indivíduo era o Mr. Ten, mas depois no quarto ano, não sei porquê, consegui notas brilhantes, e a partir daí, não sei, foi um clique qualquer, uma mudança, e fui logo do quarto ano para a secção comercial. Nessa altura o curso, a parte comercial da Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, quem fizesse o 5º ano e a secção dava acesso ao Instituto Comercial de Lisboa. E depois e foi isso que eu fiz. Portanto, fui daqui. E vai para Lisboa em que ano? Vou para Lisboa em 1972. Portanto, antes da Revolução. Antes da Revolução. Portanto, faz lá. Faço a parte, o complementar, faço uma parte também da contabilidade, porque nós aqui, de facto, a nossa escola era esplêndida. Foi aluno do teu pai. Exatamente, do teu pai. O grande, do Dr. Vitor Macedo. Houve professores que me marcaram. Excelentes. Então, eu fui um péssimo aluno de francês, mas nas áreas... O professor também não devia ser muito bom. Mas nas áreas técnicas, nas matemáticas, nas contabilidades, eras um aluno razoável. Mas então, acaba o Instituto Comercial. Fui para o Económicas, que era o antigo Instituto Superior de Economia. A veterinária foi-se, quer dizer, já não pensava nisso, ou foi uma frustração ainda? Foi uma frustração durante um certo tempo, porque
porque eu gostava era de ser mesmo veterinário, fui criado naquele ambiente dos animais, Claro. daquilo tudo, mas eu tinha um grande amigo meu, um homem notável nos Furnas, que era o Sr. Fernando Cabasso, que era uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci em toda a minha vida, e que era um homem com um grande sentido estratégico e de negócio, tinha um talho, tinha uma lavoura enorme, pá. E ele desde miúdo disse, isso não estás enganado com essa história do veterinário, tu vais para as finanças e é para a economia. E ele era de facto uma pessoa notável, ainda hoje... Portanto, com a visão acima da média, morreu prematuramente, muito novo, né? Mas deixou naquela altura um grande património. Deixa eu te dizer uma coisa, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, qual é o professor que o marca? Não é o Cavaco Silva, não espero? Não, pá, o Cavaco... Deixa-me brincar sobre isso. Não, pá, devido ao respeito pela chefia do Estado. Não, afim, de facto não é. Ele não era professor ainda nesse tempo? Não, o professor Cavaco era professor. Já era professor? Já era professor, aliás, já era professor. E o que é que se dizia dele como professor? Era uma pessoa, enfim, era uma pessoa muito trabalhadora. Sim, mas era muito trabalhador. Era muito trabalhador. E muito tecnicista. Era uma pessoa... Mas era pedagogo, era um homem que sabia ensinar? Você não foi aluno dele? Não foi aluno, mas o que é que se dizia? Mas o que se dizia que era uma pessoa muito interessada, mas era muito pouco flexível. Era uma pessoa manteve-se igual até hoje, não é? Com muito pouco humor, né? Sim. Com muito pouco humor. E pronto, mas era uma pessoa trabalhadora, honesta, claro, tinha as qualidades essenciais, as qualidades essenciais que ele mantém. Mas de facto... E dos os seus professores, qual foi aquele que o marcou por ser, enfim, há sempre um professor que nos... Eu vou-lhe dizer uma coisa, isso vai ser um bocado chocante, mas como professor, o Francisco Pereira de Moura era de facto... Era um homem de oposição. Ele nessa altura era da oposição, pode dizer que era um homem de oposição. Mas foi um homem da Câmara Cooperativa, foi um homem que o professor Oliveira Salazar convidou para a Câmara Cooperativa, mas sabendo que ele era da oposição. Ele era um homem considerado que não de era esquerda, era um católico, daquela linha católica, muito bem. Daquela linha católica, e hoje em dia é comum dizer-se politicamente ou depois, pronto. Ele era professor de quê? Ele dava análise económica, dava economia, matemática aplicada à economia, finanças públicas, aliás dizia-se na altura que uma parte toda a formação, por exemplo, do professor Cavaco Silva, bebia muito do Francisco Pereira. Ele como professor era de facto notável. Como político depois é discutível. Claro, pronto, isso é discutível, mas como professor marcou de facto a faculdade. Doutor, então o senhor acaba o seu curso e vem logo para cá? Não, eu tinha uma muito boa preparação na área das contabilidades e da matemática financeira e, enfim, toda aquela parte das mercadorias, enfim, toda a parte da economia também, finanças, e então eu sou desafiado para monitor quando concluí o segundo ano e por conseguinte foi monitor na própria faculdade. Fui monitor na própria faculdade até acabar a licenciatura e depois na altura, depois desse o 25 de Abril, aquilo foi uma grande confusão, regressaram muitos professores do ultramar e de países estrangeiros que estavam a fazer os doutoramentos e de facto alguns deles nem sequer dominavam bem a língua portuguesa e por conseguinte eu não só fazia o papel de monitor como de assistente e até de tradutor, não é? E era uma coisa mas venho para aqui. Mas vem logo para aqui? Não, quando acaba o meu curso depois eu fui bolseiro da Junta Geral, senão não podia ter ido estudar, claro. Né? Porque eu depois consegui, tinha uma média, ainda acabei a escola com uma boa média, porque me digo a partir do quarto ano comecei a ter médias extraordinárias, e então eu, quando vou para monitor, fiz uma coisa que foi desistir já começou logo a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar, mas fiz uma coisa que isso faz parte do meu património, é que podia ter acumulado, desisti da bolsa para dar hipótese a outros. E então, pronto, e segui. Eu sempre quis regressar aos Açores. E quando acabei o curso, efetivamente, fiz uma carta para aqui a dizer que tinha terminado o curso. Já era o governo Mota Amaral? Já era o governo do Dr. Mota Amaral. Fiz uma carta
fiz uma carta e na altura entenderam que não era preciso, na altura entenderam que não era necessário e eu então, mais tarde até vi essa carta e o despacho, porque quando fui para citar o Jornal das Finanças, ela estava lá numa das gavetas da Junta Geral, até achei uma piada. Enfim, achei uma piada. Era o período. Era o período. Mas depois tu não vai para trabalhar para o governo e vai para onde? Não, vim para a universidade. Vem para a universidade? Aliás, eu regresso aos Açores para fazer o meu doutoramento e concluir o doutoramento na área das pequenas economias insulares e vim aqui para a Universidade dos Açores. Nessa altura, o professor Monteiro da Silva foi que estava a montar o departamento, foi ter comigo lá económicas e desafiou-me para regressar e eu vim com muita... Pronto, aqui quis logo agarrar essa oportunidade. E chegou a fazer o doutoramento cá? Não, o meu doutoramento foi porque um dia estou lá na... A política é que o lixou? Não foi, foi a banca, foi a Caixa Económica. E eu no dia 1 de maio de 1984, salvo erro, ou 2 de maio, enfim, alguém foi falar comigo ligada. Naquela altura havia uma ligação grande entre a Igreja aliás, portanto, por causa da a Misericórdia, isso tudo, a situação estava bastante difícil. Naquela altura estavam a fazer um conjunto de exigências e havia a situação era mesmo muito complicada. E eu, um pouco, não digo, fui, né, fui, e quando cheguei lá a situação era bem pior do que eu pensava. E eu que julgava que ia fazer um part-time e era uma coisa teve assim... que ser mesmo full-time. Teve mesmo que ser full-time. Abandonei, desgraçou a minha carreira até hoje. E até hoje. Porque eu depois estou lá de 84 e 88 na Caixa Económica, foi quando o Dr. Mota Amaral me desafiou para ir para secretário-geral das Finanças. Conte-nos lá essa situação. Eu tinha um grande amigo de escola, que era o Américo, Natalino Viveiros. Nós, enfim, somos da mesma altura, e o Américo vá comigo para o Instituto Comercial de Lisboa. Nós fomos 3 ou 4, e há muito pouca gente a estudar naquela altura. Claro. E então nós mantivemos sempre uma relação, um bom relacionamento lá, e eu depois, quando ele vai para o governo e tudo isso, eu tocava muita correspondência com ele e fazia muita crítica, era muito crítica em relação à governação. E ele então disse, em vez de estar com essas críticas, vem para cá, vim, pronto, mas quando eu, enfim, em 88, a situação... Mas ele é que lhe fala nisso, mas o Mota Amaral... Não, o Dr. Mota Amaral é que fala. Como é que foi? Não, um dia... Isso é que tem interesse para aqui. Eu vi lá uma reunião e ele um dia disse que precisava de falar comigo, né? Eu ia muitas vezes chatear a cabeça, o Dr. Mota Amaral, por causa da Misericórdia. E porque o Hospital da Misericórdia, que é esse hospital que nós só devolvemos à Misericórdia quando se fez o Banco Espírito Santo dos Açores, aquilo tinha sido nacionalizado, não é? E o Estado tomou conta daquele hospital e não pagava renda nenhuma nem nada. E eu entendia que isso era uma grande injustiça e eu ia lá falar com eles e dizer que tinham que pagar alguma coisa, tinham que pagar a renda, tinham que pagar uma renda, que isso era uma coisa indecente. Não, enfim, eu lembro-me dessa polémica. E foi uma polémica, e até cheguei, ia mesmo bater lá à porta, chegava lá. Depois ele disse, tu vais resolver isso um dia, mas eu não percebi qual era a implicação que isso tinha, até que um dia ele chegou no Palácio da Conceição. Não, foi em frente aos Correios. Foi na rua. E então, como é que ele disse? O Walter, enfim, nós estamos aqui num período de mudança importante, enfim, nessa altura o Sr. Luís Santos já tinha feito 70 anos, né? E havia uma guerra. E era o secretário das Finanças. Não é preciso... Havia uma guerra... Qual guerra? Deixa-me... Não havia uma guerra naquela altura. Não, havia uma guerra porque havia indícios que ia haver grandes alterações ao nível de financiamento da região. Sim. Nessa altura já se falava na saída enfim, que a base das lajes ia ser desativada. Os americanos entendiam de que nós já estávamos numa democracia, isso era um país estável, era um país que já tinha pedido uma pré-adesão e não se justificava o pagamento dos tais 40 milhões de dólares, que era muito dinheiro, que era muito dinheiro na altura,
representava Agora 30% a 40%. Agora é que é uma gota d'água, não é? Agora uma gota d'água, mas naquela altura era um dinheirão enorme, né? E depois os franceses também, através da base. E o que é que o senhor respondeu? Respondeu logo que sim? Não, eu disse logo que sim, pá. Não, eu disse que sim, porque eu naquela altura, não sei se talvez um bocado ingenuamente ou não, mas eu gostava de servir os Açores. E o senhor, eu fui criado. O senhor era social-democrata ou nem por isso? Não, ou era só um tecnocrata? Não, eu era um social-democrata. Acreditava fundamentalmente, era um homem com uma martiz, pronto, eu fui ali ligado às Furnas a muitos movimentos católicos progressistas, tinha uma matriz social-democrata muito. E depois o senhor é secretário das Finanças durante quanto tempo? De São Walter, são 4, foi o primeiro mandato 4 anos e 5 anos, mais um ano e meio. Mas eu não queria isso, eu não queria ir para o segundo mandato. Porque quando ele me convidou pela segunda vez, e disse, não faça isso, né? Isso não vai acabar bem, né? Disse mais ou menos, porque, enfim, assim, eu antevia que nós tínhamos um conflito muito grave com o professor Cavaco Silva, não havia praticamente entendimento. Não tenho que contar, não, o professor Cavaco Silva sempre teve um conjunto de preconceitos em relação aos Açores, não sei porquê, e tinha, enfim, e tinha ali um preconceito com o Dr. Mota Amaral e com o PSD. Eles não se davam bem. Não se dava bem, o Dr. Mota Amaral, tal como dizem, num determinado congresso, apoiou o João Salgueiro e não apoiei, e isso aí, toda aquela entourage e tudo, claro. Aqueles voltou-se e criou. E ele sempre se vingou disso como primeiro-ministro. Não, ele era uma pessoa. O senhor sentiu isso no seu mandato? Sim. Então, na ponta final, sim. Porque, enfim, nós tivemos aqui, como digo, essa queda da receita da base das lajes que marcou todo o meu mandato, né? Porque, enfim, não foi só os 40 milhões de 88, como depois em 89, quer dizer. A receita que em princípio ia ter em 89 não existiu, foi contabilizada em 88, porque o ano civil e económico nos Estados Unidos é diferente do nosso, né? E por conseguinte recebemos aqui praticamente em 1988, em outubro, a verba para 89, mas era preciso, enfim, de contabilizar como receita, e o nosso, legalmente isso era possível, contabilizaram como receita de 88, e fiquei logo em 889, logo não só não recebi o de 89, como também o outro, quer dizer, tudo isso foi... O relacionamento político durante esse período em que exerceu o cargo com o Mota Amaral, ou com os outros membros do governo? Com o meu Dr. Mota Amaral sempre foi de uma grande lealdade, e ele comigo foi, evidentemente na ponta final, isso toda a gente sabe, eu não sou hipócrita, na ponta final eu entendia, enfim, em 88 houve aqui um excesso de despesa relativamente àquilo que eu entendia que devia ter sido. Por outro lado, a alternativa, e eu disse-lhe na altura, quando foi para o próximo mandato, que isso vai ser preciso fazer aqui ajustamentos muito fortes, uma contenção, a solidariedade nacional praticamente não existe, e isso vai ser mesmo complicado, né? Depois, enfim, em 93, isso já em 93, como é sabido, naquela altura houve de facto uma insuficiência de receitas para fazer face a um conjunto de compromissos que havia. Eu era uma pessoa que nunca autorizou uma despesa sem cabimento orçamental. Isso. Há 3 ou 4 coisas que isso então posso dizer. Uma delas, nunca telefonei ao Banco Comercial dos Açores, sendo a tutela a dizer assim, empresta àquele ou deixa de emprestas àquele. Isso posso dizer publicamente. A segunda, foi nunca peguei no telefone e telefonei ao diretor de finanças a dizer assim, olha, carrega nos impostos àquele ou deixa de carregar daquele, ou aquele outro não deve pagar. Arrepia só por pensar que isso é possível. Não, isso já vi-se nesse país. Enfim, e eu nunca, pronto, mas então, naquela altura... O relacionamento foi bom e o relacionamento foi bom, mas na ponta final... O senhor como micalense, que não disfarça o seu sotaque,
Como é que se relacionou com as outras ilhas? O seu relacionamento foi sempre bom com as outras? É extraordinário. Eu vou lhe dizer uma coisa extraordinária. Extraordinário. Mas eu quero encerrar esse dossiê. Depois, em 93, eu defendia a tese que nós devíamos, porque havia aqui um déficit mais ou menos da ordem de 50 milhões de euros, são 10 milhões de contos, e havia uma tese que devíamos pedir esse dinheiro emprestado. Eu entendia que devíamos de negociar e ao mesmo termo é mesmo apertar os indivíduos do Governo da República e de Lisboa. Enfim, e havia outra tese que não, havia outra tese que não, vamos pedir mais um empréstimo. E nessa altura fui até Lisboa, quando eu regressei e vejo pela televisão do Dr. Mota Amaral a um comunicado a dizer que tinham decidido naquele dia fazer o empréstimo. Está claro, metemos logo no outro dia no avião da manhã e fui entregar a carta. A carta, eu é que me demeti. Que depois houve uma enfim, mas isso já está ultrapassado. Mas na altura, quando foi o despacho de exoneração, não, mas eu que fui lá levar a carta e dizer assim, está aqui. Evidentemente que hoje o meu relacionamento com o Dr. Mota Amaral, porque eu acho que na vida tudo isso, pronto, a gente tudo tem um tempo, não é? Não. Tudo tem um tempo. Eu respeitei muito a forma, nem de todos, sim, nem todos, mas com ele nós tivemos sempre eu disse-lhe sempre tudo aquilo que pensava. Nunca me coibi dizer ao Dr. Amaral aquilo que pensava. E hoje já estão a dar sinal e eu tenho que lhe fazer mais uma pergunta. Diga. O que é que o senhor pensa da situação atual, esta crise, como é que vamos sair disto? Isso é muito complicado, eu vou-lhe dizer, cada vez eu tenho refletido muito, tenho pensado muito nisso. Eu acho que parte dessa crise é uma crise estrutural que vem de fora e que nós estamos apanhados no meio dela, uma crise que tem uma componente financeira grande, uma crise que não, uma parte é importada que nós não dominamos, mas há outra parte que é endógena, há uma parte que foi criada por nós e foi empolada por nós, quer dizer, nós deixámos-nos encantar pelo canto da sereia. Fomos muito atrás de imitação, nós continuamos a copiar aquilo de pior que o país tem e que Lisboa tem. Eu sou uma pessoa que eu acho que nós aqui nos Açores, eu não tenho nada que os contra, até sou casado com uma continental, tenho vários amigos, mas acho que nós temos capacidades e temos energias e temos conhecimento e saber aqui para termos um rumo mais autónomo e próprio. E, por conseguinte, essa situação, muito daquilo que se vive, corresponde a uma imitação do pior que foi feito lá fora. Nós importamos, nós desmantelamos parte da nossa produção, nós, enfim, importamos alguma legislação que não se aplicava aqui aos Açores, né? E, de facto, eu penso que nós aqui nos Açores tínhamos capacidade interna e endógena para poder dar a volta. Vejo isso tudo com muita preocupação. Vejo tudo com muita preocupação. Mas há saída ou não há saída? Há saída, se nós os açorianos quiserem, há sempre saída. Eu estou convencido, se nós quisermos, há saída. Eu tenho a pena de já estar nos 60 anos. Agora é que chegou à idade da sabedoria. Eu tenho pena disso. É sacrificar um bocadinho a caça e voltar-se para os nossos interesses. Doutor, muito obrigado, por essa amabilidade. E não vamos aos livros, porque já ultrapassámos a hora. Fica para a semana. Pronto, ouviram bem? Caça, política, mas a caça, se calhar, é mais importante. Sim. Walter Furtado foi hoje o nosso convidado. Para a semana voltamos. Até lá.